capítulo 1, do verso 12 ao verso 21. Eu queria pedir licença a vocês de ler numa versão que não é a que vocês têm aí, mas vocês vão acompanhando. Então já é uma espécie de um comentário já, de uma paráfrase do texto que vocês vão ter aí em mãos. Quando eu estiver falando, eu vou voltar para os versículos na versão que nós temos, mas agora eu quero ler assim, e isso já vai dando uma clareza melhor ao nosso coração sobre os fatos, sobre as coisas que estavam acontecendo quando Paulo escreveu e o que ele quis dizer àquela igreja lá de Filipos. Paulo estava preso em Roma, ele estava numa espécie de prisão domiciliar. 2 anos ele ficou numa casa alugada, onde ele recebia as pessoas, onde ele falava de Cristo. Então, ele, atendendo a uma preocupação do povo, ele responde a uma pergunta. Ele diz, acompanhe na versão de vocês, eu lerei nessa versão aqui. Amigos, quero relatar a vocês que minha prisão teve o efeito contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou. Todos os guardas e os demais aqui souberam que eu estava preso por causa do Messias. A curiosidade deles foi atiçada e agora estão aprendendo a respeito de Jesus. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada e agora se dedicam a falar com muita coragem a respeito de Deus e do Messias. É verdade que alguns começaram a pregar porque agora estou preso. Acharam que teriam seu lugar ao sol, mas os outros o fazem com a melhor das intenções. Um grupo é motivado por puro amor, sabendo que estou aqui defendendo a mensagem e querendo ajudar. Os outros, agora que estou fora de circulação, são apenas aproveitadores, desejosos de tirar vantagem. As motivações deles são más e me veem como um competidor. Pensam que quanto pior eu estiver, melhor para eles. Então, como devo reagir? Decidi não me preocupar com as motivações deles, confusas, más ou indiferentes. Cada vez que um deles abre a boca, Cristo é proclamado, então eu apenas incentivo. Vou continuar com esta celebração, porque sei como vai terminar. Por meio das orações fervorosas e da resposta generosa do Espírito de Jesus Cristo, tudo que Ele quer fazer em mim e por meu intermédio será feito. Mal posso esperar para prosseguir meu caminho. Não penso que algo vá me perturbar nem um pouco. Pelo contrário, tudo o que está acontecendo comigo nesta cadeia colabora para fazer Cristo mais conhecido, não importa que eu viva ou morra. Eles não me fazem calar, mas me deram um púlpito. Vivo, sou mensageiro de Cristo, morto, sou seu prêmio. É a vida ou mais vida ainda, não há como eu perder. Senhor amado, abençoa-nos na meditação da Tua palavra santa, e nós seremos edificados e fortalecidos para melhor Te servir, Senhor, e testemunhar a nossa fé onde o Senhor nos tem colocado. Em nome de Jesus, amém, Pai, amém. Esse é o nosso tema hoje, irmãos. Propósito no sofrimento. Propósito de Deus no sofrimento. Paulo tinha um foco na sua vida, ele tinha um propósito. Então, nesse texto da carta de Paulo aos Filipenses que nós lemos, algumas perguntas que nós queremos colocar logo no início, depois outras que a gente depois vai conversar nas células, vocês vão conversar mais sobre isso, que são as seguintes: por que os cristãos sofrem? Por que você sofre? Por que você tem sofrido? Por quê? Essas são questões profundas e legítimas. Nós precisamos pensar sobre isso. Senão nós ficamos à deriva na vida, como aqueles que não têm Deus. Muita gente tem feito essas perguntas no decorrer dos séculos. Tem olhado para os céus, tem olhado para si mesmo, tem perguntado aos homens, tem buscado resposta em todos os lugares. Mas a Bíblia tem muito a dizer sobre isso, sobre esse assunto, sobre o sofrimento e por que ele acontece.
E Paulo, de fato, em muitas ocasiões, fala sobre esse assunto. Nesta carta, a carta de Paulo aos Filipenses, ele escreveu sobre seu próprio sofrimento e o que aconteceu por causa dele, por causa desse sofrimento. Como Paulo encarou o seu sofrimento? O verso 12 nos mostra que Paulo encarou o seu sofrimento como uma grande oportunidade. Vejam bem, irmãos, nós podemos ir tecendo paralelo com a nossa vida, o que está acontecendo agora ou que porventura venha a acontecer. Como é que eu trato isso na minha vida? Paulo tratou como uma grande oportunidade. Ele escreveu: quero ainda, irmãos, fazer-vos cientes de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, para a propalação do Evangelho. Melhor tem sido do que se poderia imaginar. No verso 13, Paulo diz que a situação que criaram para ele, ao invés de ser uma supressão, ao invés de lhe roubar um púlpito onde ele pudesse pregar, foi um púlpito muito especial. Ele disse: de maneira que agora as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, a guarda imperial, e de todos os demais. Roma inteira ficou cheia da notícia, da mensagem que vinha a respeito da vida e do testemunho de Paulo. Um púlpito incrível, como ele jamais imaginara, Paulo tinha agora. Outra coisa que aconteceu a partir do sofrimento de Paulo, houve um avivamento na igreja local, na igreja de Roma. A maioria dos irmãos, Paulo escreve, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. De repente, uma igreja fria, uma igreja escondida, uma igreja sem coragem, uma igreja desmotivada, se tornou uma igreja do fogo, avivada. Esses irmãos agora, sem medo, estão testemunhando da sua fé, falando de Cristo, a partir do meu sofrimento, a partir do meu problema, do problema que me aconteceu. Paulo diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Mas ele mesmo se pergunta: mas o que importa? Todavia, ele diz, uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso eu me regozijo. Estou cheio de alegria em meu coração. Tem gente que está fazendo isso e ele identificava o motivo para gerar mais sofrimento, ou talvez até para jogar em seu rosto. Talvez algum despeitado pensa que é só você, ou talvez algum judaizante, judeu não convertido, que por causa do testemunho de Paulo a respeito de Jesus Cristo, eles agora continuavam falando mal de Paulo para trazer mais tribulação, penúria ao seu coração, mas isso já era próprio dos judeus. João escreve que no tempo de Jesus, aquele cego do capítulo 9, veio a conhecer a Jesus, ou teve o seu coração super motivado para conhecer quem o havia curado, a partir dos maus comentários, das dúvidas jogadas pelos judeus, pelos fariseus em seu coração. Você está pensando que ele é o quê? Quem você pensa que é Jesus? Que ele é o Messias? Que Messias? Então o homem ficou tão curioso, um dia Jesus o encontrou, e ele então foi indagado por Jesus se ele queria saber quem era aquele que o havia curado, se ele o conhecia, e disse: não conheço, Senhor. Se tu o conheces, me diz quem é, porque eu quero adorá-lo. Jesus se revelou a ele. Talvez era isso que estava acontecendo com Paulo. Aquelas pessoas estavam falando de Cristo de uma maneira que trouxesse mais pesar ao coração do apóstolo Paulo. Mas vamos ver agora o que Paulo quis dizer. Primeira coisa, irmãos, havia um propósito divino em seu sofrimento. Era essa a informação, a resposta à indagação daqueles irmãos. Epafrodito tinha ido encontrar Paulo, e Paulo estava escrevendo essa carta, que seria levada por Epafrodito,
e certamente está revelada, havia uma preocupação deles a respeito do estado do apóstolo Paulo. Então, enquanto Paulo escrevia a carta, que logo seria levado por Epafrodito, ele referiu-se à pergunta dos filipenses quanto ao seu bem-estar. Quero, irmãos, ainda cientificar-vos, ele disse, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Não se preocupem com esse lado do sofrimento, de eu estar sentindo dor, de eu estar tendo privações. Quero que vocês se alegrem com esse outro aspecto. O propósito do meu sofrimento está sendo alcançado. As pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. As pessoas estão aprendendo de Cristo. Eu estou bem ativo. A verdade é que estou em cadeias e tenho tido muitas dificuldades, mas a coisa mais importante é essa: as pessoas têm aprendido de Cristo. Paulo tinha uma capacidade maravilhosa para ver um propósito positivo em tudo o que lhe sucedia. Ele sofreu muito por causa do nome de Cristo, mas ele sempre procurava ver qual era o aspecto positivo daquilo que lhe estava acontecendo. Ele poderia ter cruzado os braços, ter se enterrado na autocomiseração, ele poderia ter se jogado numa depressão terrível, mas foi o contrário o que aconteceu. Lá em Atos, no capítulo 28, no verso 17, está dito que 3 dias depois de Paulo acomodar-se numa casa que lhe foi consentido que ele alugasse, ele ficou numa espécie de prisão domiciliar, ele convocou os principais judeus para falar com eles. Quando eles chegaram, Paulo esclareceu as circunstâncias que o levaram à sua presente condição, os versos 17 a 20. E nos dias seguintes, eles voltaram para ouvi-lo explicar o Antigo Testamento e a vinda de Jesus Cristo, a esperança de Israel. O que parecia ser a falência de um projeto se transformou no começo de um esforço evangelístico maravilhoso que se irradiou a partir daquela casa por todos os lugares de Roma. E certamente fora daquela cidade, que era um centro de divulgação de todos os acontecimentos da época. O tempo que Paulo passou na prisão, quando escreveu esta carta, foi suficiente para ter um forte impacto sobre muita gente, sobre aquela cidade, sobre muitas pessoas. Seu claro testemunho atingiu muita gente de várias camadas sociais, por um caminho, a princípio, completamente improvável. Se alguém precisa anunciar o Evangelho numa cidade como Roma, um Rio de Janeiro, uma São Paulo da nossa época, uma Nova York, centro de todas as atenções, não era atrás das grades. Mas foi assim que aconteceu. A história registra que havia pelo menos 9.000 soldados na guarda pretoriana, 9.000 soldados na guarda imperial. Um guarda após o outro que deixava seu turno ao lado de Paulo era evangelizado, ouvia falar de Cristo e saía falando ou indagando sobre Cristo, esse Cristo, o que isso quer dizer. Com certeza, a prisão singular de Paulo era comentada por muito mais gente do que os próprios guardas. Ele disse: as minhas cadeias se tornaram conhecidas de todos os demais. Verso 13. Logo, uma grande multidão de pessoas espalhadas por toda a cidade estava ouvindo falar de Cristo quando falavam desse prisioneiro, da sua mensagem, da causa pela qual ele estava ali em prisão. O nome de Paulo tornou-se o tópico comum das conversas, e quando se falava de Paulo, estava se falando de Jesus Cristo, o Senhor a quem ele pregava.
E Paulo se reanimava com essas oportunidades. Afinal de contas, este era o principal objetivo da sua vida. Aqui, irmãos, há uma pergunta sobre a qual nós temos que meditar. Na nossa relação com Cristo, somos crentes. Se somos crentes, fomos salvos por Cristo. Qual é o propósito da nossa vida? Essa é uma pergunta a respeito da qual nós devemos meditar todos os dias, todo o tempo. O que me está acontecendo? Que é isso que eu estou vivendo agora? O que está diante de mim? Paulo se reanimava constantemente, porque ele estava vendo que o principal objetivo da sua vida estava sendo alcançado a despeito da insalubridade do local em que ele estava, a despeito das privações que ele estava passando, a despeito da dor, da humilhação e das injustiças que ele estava sofrendo. Mas por causa do seu sofrimento também, houve uma repercussão muito grande na igreja. A prisão de Paulo estimulou os cristãos a falarem acerca de Cristo. Quando eles ouviram da ousadia de Paulo, começaram a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Algo dentro do homem reage à bravura dos outros. Olhem que observação interessante. A igreja se reanimou a partir da coragem, da ousadia de Paulo. Eles recobraram ânimo. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, há ali um convite a tomarmos como exemplo de fé uma nuvem de testemunhas ali citadas. E ele assim as classifica: homens dos quais o mundo não era digno. A história de cada um deles era uma história comovente, uma história que trazia vontade de viver pelo menos um pouco da vida, da experiência, da história daqueles homens. Uma outra pergunta, irmãos, que fica no nosso coração, que nasce no meu coração: quem são os nossos heróis contemporâneos? Você sabe que uma das maneiras de nós edificarmos mais alegremente o nosso coração é ler livros de testemunhos, de biografias. Estou falando de gente que deu a sua vida, que gastou o seu tempo, que deu tudo o que pôde dar para ver o progresso do Evangelho. É tão bonito ler história de pessoas assim. A história do nosso pastor, fundador dessa igreja, é uma história maravilhosa. Há tantos homens de Deus, tantas pessoas para serem admiradas. Aqui dentro da igreja, tem pessoas cuja história comove os corações dos mais indiferentes. Testemunho de fé. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos compartilhar mais as nossas experiências. Esses heróis que devem sempre animar o nosso coração estão aí, estão pertinho da gente. Mas nós podemos dar uma olhada agora, aplicando esse texto à nossa vida de uma maneira mais próxima, tentando responder sobre outros motivos pelos quais os cristãos sofrem. Olhamos agora um pouco para o exemplo de Paulo, para o testemunho de Paulo. Mas Paulo nos deixa ver que vários propósitos podem ser realizados quando os crentes sofrem, quando há algum problema atingindo a nossa vida. Vejam só o que Paulo fala. A pregação do Evangelho de Cristo, de repente, encontra lugar na vida daqueles que pregam e no coração daqueles que ouvem. Nesse exemplo, no exemplo de Paulo, o seu sofrimento foi a força que ajudou a comunicar a mensagem de vida e superação em Cristo. Ele queria chegar livre em Roma, mas chegou preso. Livre, talvez ele não teria conseguido realizar nem de longe aquilo que ele
realizou. E Provérbios, no capítulo 16, verso 1, diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós pensamos assim, mas Deus diz assado. Nós pensamos por aqui, mas Deus diz é por aqui. Nós queremos viver uma vida sem nenhuma dificuldade, mas Jesus diz: não, no mundo vocês vão ter tribulações, aflições, você vai passar por isso. Nós normalmente queremos a experiência sem o produto de Deus na nossa vida que constrói essa experiência. Mas o sofrimento pode ser o poder necessário para pregarmos o Evangelho de Cristo ao coração daqueles a quem o Senhor quer alcançar. Sabe o que o sofrimento faz também, irmãos queridos? O sofrimento nos torna mais solidários. O sofrimento nos ajuda a compreendermos melhor a condição dos outros. Pior coisa que tem uma pessoa insensível, que vê alguém sofrendo e não consegue caminhar com aquela pessoa sofrendo, não tem paciência, então ele começa a enquadrar aquela pessoa e a ser como os amigos de Jó, a dizer que a pessoa a dar explicações por que a coisa está acontecendo daquela maneira, ao invés dessa visão, desse ajuste fino para olhar para as coisas, para as situações, compreender aquela situação, amar aquela pessoa e encontrar nessa hora um caminho, uma oportunidade para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Paulo, ele fala de si mesmo que em outras ocasiões o seu próprio sofrimento o ajudaria a ter simpatia para com os que sofriam. E assim ele podia ajudar mais eficazmente aqueles que estavam perturbados, partilhando com eles mesmos o consolo que havia recebido de Deus em tantas ocasiões. Eu vou ler aqui um trecho da carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 5, nessa versão, a mensagem, que ela já vem aplicada, diz assim: todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou. Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequências de seguirmos o Messias, mas os bons tempos de seu conforto restaurador compensam em muito o sofrimento. Sofremos muitas vezes porque somos crentes, porque amamos o Senhor, porque escolhemos obedecer ao Senhor. Ele diz: sofremos e dói, como todo sofrimento dói, mas os bons tempos de conforto restaurador compensam em muito o sofrimento. E é esse sentimento de compensação que nos leva, na hora que encontramos alguém em igual sofrimento, a sermos misericordiosos, solidários e podemos nos identificar com aquela pessoa. O sofrimento nos torna melhores. O sofrimento produz crentes de melhor qualidade. Outra coisa que o sofrimento faz, Tiago é quem nos fala isso, o irmão de Jesus, autor da carta à igreja, assinada por Tiago, é o irmão de Jesus. Ele diz que o sofrimento produz maturidade cristã. Tiago nos lembra que o sofrimento, quando visto adequadamente, pode produzir a maturidade. Ele escreveu assim: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Daí, na versão da gente um pouquinho diferente, Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a fé, uma vez provada, muito mais preciosa do que ouro,
Ele diz, quando essa fé tem o seu ciclo completo, ela é o maior tesouro que nós podemos ter, nós podemos receber. O sofrimento produz maturidade cristã. Nós estamos passando por dificuldade, você está passando por dificuldade em casa, nas suas relações, no seu trabalho, no emprego, no desemprego, na saúde, seja o que for, comece a pensar com a mente daquele que não nos esqueceu, que tem cuidado de nós, tem cuidado de mim, tem cuidado de você, todo o tempo Ele está presente. O sofrimento produz maturidade cristã. Por que sofremos? Também a palavra de Deus nos diz que pode ser uma aplicação de disciplina do Pai Celestial em nossas vidas. O escritor de Hebreus nos lembra que os crentes, às vezes, sofrem por causa de pecados em suas vidas. Se somos filhos de Deus e agimos como maus filhos, Deus, como Pai amoroso, nos disciplina, está escrito, não com o fim de punir-nos, mas para levar-nos com amor de volta à comunhão com Ele. Em Hebreus capítulo 12, verso 5 a 10, lá está escrito, toda disciplina com efeito no momento parece ser motivo de alegria, não ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Verso 11 do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Salmo 119, 71 e 67, também ali o salmista diz, foi-me bom ter passado por tribulação, por aflições, porque aí eu aprendi os teus decretos, eu me tornei melhor. A disciplina do Pai para nos tornar filhos perfeitos de um Pai perfeito. Outra coisa que o sofrimento pode produzir em nossa vida, ou porque ele vem a nós, ele nos atinge muitas vezes, é porque nós vivemos em um mundo contaminado pelo pecado. Foi por isso que Jesus disse, vai ser assim, no mundo passais por aflições. Não vai ser diferente. Há um sofrimento que resulta do fato de nós vivermos num mundo poluído pelo pecado. Às vezes acontece por causa de outras pessoas e está além do nosso controle. Por exemplo, pais insensatos, insensíveis, egoístas, que às vezes criam problemas para os seus filhos, ou vice-versa, filhos desobedientes, insensatos, egoístas, causando perturbação emocional e até mesmo dano físico. Pode ser esse o seu sofrimento. Você está vivendo esse drama dentro da sua casa. Mas esse sofrimento vem, meu querido irmão, minha irmã, porque nós estamos vivendo num mundo contaminado pelo pecado. Todos nós poderemos passar por isso, mas pense, há um propósito de Deus. Onde nós estivermos, onde Ele nos levar, há um propósito. Nós não sofremos como desamparados, como gente que vive no mundo para fugir de todas as maneiras do mal que possa lhe advir. Há um propósito, há um caminho de Deus. Há aquele sofrimento que nós não conseguimos compreender. Esse tipo de sofrimento que nós não podemos compreender de modo algum, é um sofrimento que pode também acometer a nossa vida. É difícil perceber-lhe o motivo, muito menos o propósito, aquele tipo de sofrimento que Jó viveu. Nós sabemos da história de Jó, mas Jó só foi saber de tudo no final da sua experiência. Nós podemos passar por situações assim, não no mesmo nível de profundidade de dor que Jó passou, mas o Senhor, por uma razão do Senhor, pode nos permitir passar por situações que nós não conseguimos encontrar uma justificativa. Eu pequei? Não. E alguma coisa que alguém
por sua pecaminosidade, desobediência e insensatez, tem impingido sobre a minha vida? Não, mas eu não estou bem, eu estou sofrendo, alguma coisa está acontecendo que eu não consigo compreender. No caso de Jó, ele confiou em Deus, mesmo quando todos o abandonaram, e até mesmo sua mulher o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Ele viu significado em seu sofrimento, embora esse sofrimento tivesse de basear-se no fato de que Deus, no final, esclarecerá todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Todas as coisas na sua vida de crente, de discípulo de Jesus, de cristão, contribuem continuamente, conjuntamente, para o seu bem. Essa é uma palavra de Deus, não um pensamento meu. É Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O sofrimento, as coisas agradáveis, as coisas desagradáveis, minha vida está nas mãos do meu Senhor. Mas o sofrimento que advém também pode ser uma oportunidade que Deus está dando a alguém para conhecer a experiência da salvação. Muitas pessoas vivendo a dor, vivendo a dificuldade, têm assim tido a oportunidade de convidar Jesus para ser o seu Salvador, para ser o seu Senhor. Sem chegarem ao ponto da desesperança, pode ser que elas jamais tivessem essa oportunidade, jamais tivessem voltado o seu coração para Deus, jamais tivessem dado um grito de socorro: meu Deus, eu não tenho mais para onde ir. Talvez essa foi a experiência de muitos aqui. Você só encontrou Jesus depois que você passou pelo sofrimento que passou, e então pôde olhar para Ele e abrir a sua vida para que Ele fosse o Senhor da sua vida. Nós pensamos no sofrimento só como uma coisa da qual nós queremos fugir. Mas ninguém passa por esse mundo sem sofrer. Os ricos sofrem, os pobres sofrem, os bonitos sofrem, os feios sofrem, os jovens sofrem, as criancinhas sofrem, os velhos sofrem, as pessoas importantes sofrem, as pessoas que, pelo julgamento da sociedade, não são importantes, sofrem, todos sofrem. O sofrimento é uma realidade, só não sofre quem não existe, só não sofrem aqueles que não existem. E quem não existe não tem sentido essa palavra. Eu ia dizer só não sofre quem está morto, mas quem está morto sofre também, depende em quem ele morreu. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então tem uns mortos que não são bem-aventurados, os que não morrem no Senhor. Esses que morrem no Senhor descansam das suas fadigas, e as obras que vão identificar o seu galardão o acompanham. Aqueles outros não verão a face do Senhor. Sabe, irmãos queridos, nós precisamos pensar sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo difícil, de tantas lutas, de tantas dificuldades. Às vezes, na hora de nós iniciarmos esse nosso momento de celebração, de louvor, você sabe qual é uma grande dificuldade de um dirigente de louvor sensível, que pense nisso, que tem o cuidado de olhar para as pessoas e tentar imaginar o que as pessoas estão passando? A dificuldade é de, às vezes, ouvir um, outro, mais de um vem falar, às vezes, sobre como nós temos conduzido esse momento do nosso culto. Então a pessoa
que nem se lembra disso, assim, eu acho que nós devíamos ter uma coisa a mais, sabe? Está muito assim, precisamos movimentar mais, e minha vontade, eu não digo isso não, mas a minha vontade é dizer assim, você sabe que essa semana eu conversei com umas 10 pessoas que estão lá chorando. Como é que nós vamos dançar se tem alguém chorando, querendo encostar a sua cabeça no ombro de alguém e chorar, compartilhar a sua dor e a sua dificuldade? É um tempo de muitas lutas, de muitas dores. Tem tanta gente sofrendo. Mas qual é a sua atitude para com o sofrimento? Qual tem sido a sua atitude? Você tem tentado desenvolver uma atitude positiva? Não importa qual seja a causa, a situação. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Tem um caminho. Eu não cheguei no fim. Tem uma saída. Deus está comigo. Eu não vou ficar nessa situação. Há algo especial. Eu estou no lugar onde Deus quer que eu estabeleça o meu púlpito, o meu testemunho, onde eu devo dizer as minhas palavras. Você procura desenvolver essa atitude positiva, ou você gasta a maior parte do tempo sentindo pena de si mesmo, ou amargurando-se contra Deus e contra as pessoas? Outro dia, uma pessoa me ligou, disse: eu estou magoado com todo mundo, estou magoado com a igreja, estou magoado com os pastores, com os líderes da igreja, porque ninguém se importa comigo, está acontecendo isso e isso comigo, ninguém nunca me perguntou nada, etc. Eu perguntei: mas você já contou isso para alguém? Não, mas as pessoas deviam perceber. Eu falei: mas não percebem, minha querida. Não percebem, porque as pessoas estão passando também por dificuldades, e quem não está passando por dificuldades, está acudindo outros que disseram: está doendo aqui, pode me ajudar? Então, ao invés de você ficar se amargurando contra aqueles outros e contra o próprio Deus, ache o caminho de consolação na presença de Deus, que é ir àqueles que são seus irmãos, e recobre ânimo, porque você não está sozinho. Deus está presente na sua vida. Se Deus estiver ausente da sua vida, não resta mais nada para você. Então, busque esse aspecto positivo no meio desse caudal de sofrimento e de dor, e vamos em frente. Estamos juntos. Outra coisa que nós devemos pensar: você tem procurado oportunidade de transformar o seu fardo em bênção? Eu não sabia que era cadeia, mas é na cadeia. Poucos dias atrás nós tivemos uma experiência de vida dentro da nossa igreja, apesar de ser em outro país. O nosso pastor José Dilson, preso no Senegal, dentro da cadeia, preso, ele falou de Cristo. Preso, ele conseguiu dinheiro para construir uma cela a mais, para desafogar o amontoado de pessoas que estava ali. Preso, ele conseguiu água potável para todo mundo. Preso, ele conseguiu, depois de ser humilhado por alguém que o chamou de verme, de menos do que nada, ele disse: é verdade tudo isso que você falou, mas tem alguém que gosta de mim assim mesmo, que é esse Jesus por causa de quem eu estou preso aqui, e ele ama muito a você também. Pôde dizer isso, transformar aquela situação, o seu fardo, numa bênção para aqueles que estavam ali com ele. Você tenta ver pela fé algum significado na experiência, ainda que não consiga compreender claramente por que o problema existe, ou qual seja seu propósito específico. Você tem procurado ver pela fé significado nessa experiência?
Irmãos queridos, essa é uma maneira de a gente olhar a vida. Isso não é olhar para a vida com pensamento positivo, é olhar para a vida a partir do propósito que nós sabemos que Deus tem para nós. Eu, diz o Senhor, é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, E olha, são pensamentos de paz, de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. É isso que Deus quer, é isso que Deus faz, é isso que Ele está fazendo, é isso que nós podemos colher da sua palavra. É assim que deve ser a nossa vida.